E a gente tinha aqui o resultado de 1.700 e a gente vai ver aqui se melhorou e para quanto melhorou com esse alvo maior. Então eu vou aqui, ó, rodar aqui o gráfico, né? Vou ver aqui que a curva de capital, ela praticamente ficou muito parecida, o formato, né, da curva ficou parecido. Fala aí, pessoal. Bom, vamos mostrar agora aqui uma estratégia que nós desenvolvemos aqui nesse robô, uma estratégia baseada em Fibonacci. Para quem quiser saber mais detalhes, nós fizemos um curso mostrando como desenvolver esse robô do zero, e aí eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí para quem tiver interesse. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui algumas configurações. Esse robô ele tem uma média lenta, né? E essa média ela não necessariamente vai ser no mesmo período que o robô vai operar. Por exemplo, nesse exemplo aqui que nós vamos mostrar, esse robô ele vai operar no gráfico de 5 minutos, mas essa média ela é uma média no gráfico de 2 horas. Né? Então, essa média é uma média de 9 períodos exponencial no tempo de 2 horas. E nós vamos mostrar aqui o robô operando no tempo de 5 minutos, né? No time frame de 5 minutos. E aqui é o True Range, né? Que nada mais é que a média de volatilidade das últimas 100 velas. Né? E eu coloquei esse valor aqui como parâmetro porque eu posso alterar esse valor aqui à medida que eu quiser, né? À medida que eu quiser ir ajustando aí a estratégia, né? Então, eu deixei aqui 100. Todos esses valores aqui, eles foram otimizados, né? Eu testei várias combinações aqui de configuração e essa combinação aqui foi a que se saiu melhor. E aqui é o stop e o alvo, né? Então, tanto o tamanho do stop como o tamanho do alvo, eles são calculados no True Range, né? Então, por exemplo, se a média das últimas 100 velas, né, for 100 pontos, então o True Range vai ser, o stop vai ser 1,5 vezes 100 e o alvo vai ser 1 vezes 100, que é 100 pontos, né? Então, o stop e o alvo, eles vão seguir a proporção aí do True Range. E aqui é a quantidade de lotes, né? Então aqui é bem simples, né? Esse robô aqui ele tem duas estratégias. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui para quem quiser olhar a estratégia 1, que é uma estratégia baseada em gap, né? E nós vamos mostrar agora a estratégia 2, que é uma estratégia aí baseada em retrações de Fibonacci. E aqui é o limite financeiro e o horário aí, limite das operações, né? Para iniciar e encerrar as operações do dia. Bom, antes de começar, eu vou explicar aqui como funciona essa estratégia. Eu vou voltar aqui para essa aba aqui e vou rodar aqui um backtest, né, na versão aqui, rodar um backtest aqui e eu vou esperar ele abrir aqui uma entrada para eu explicar aqui como o robô ele vai analisar, né, o gráfico e o critério que ele vai utilizar para fazer as entradas. Bom, aqui ele deu uma entrada, né, foi uma venda na estratégia 2, foi uma venda na retração de 61.8. Então, se eu passar o mouse aqui, ó, eu tenho uma retração de 61.8. E o robô ele entrou aqui porque essas 3 velas aqui, elas fizeram um 1, 2, 3 e esse 1, 2, 3 foi em cima da retração de 61.8. 1, 2, 3 é quando eu tenho aqui 3 velas e a vela do meio, o topo da vela do meio, ele é maior do que o topo da vela da direita e da vela da esquerda, né? Então, a vela do meio, o topo dela é maior do que as duas velas que estão do lado dela. Então, se esse padrão aqui se formar com fundo, né? Ou seja, se o fundo da vela do meio for menor que o fundo das duas velas do lado e do outro, eu tenho 1, 2, 3 de compra, né? Então, aqui ele fez 1, 2, 3 de venda em cima da retração de 61.8 e ele fez aqui uma venda. O tamanho do stop ele foi calculado de acordo com o True Range atual. Nesse momento aqui, que o robô abriu a operação, o True Range ele foi calculado em 263 pontos. Ou seja, a média das últimas 100 velas, né, de volatilidade das últimas 100 velas aqui de 5 minutos, que é o tempo que a gente está operando, ele deu aqui na hora 263. Então, consequentemente aqui, o meu alvo é 263 pontos, né? E o meu stop é esse valor aqui vezes 1,5. A gente consegue visivelmente identificar que o stop ele é maior do que o alvo. Pessoal, só abrindo um parênteses aqui. Esse robô, para ele fazer as entradas, ele não vai utilizar apenas o critério aí do Fibonacci. Ele vai utilizar como critério também aquela média que eu mostrei nas configurações, né? Então, basicamente,
ele vai fazer o seguinte: se aquela média que está lá na configuração ela tiver virada para baixo, ele vai fazer uma venda. Se ela tiver virada para cima, ele vai fazer uma compra, né? Então, só para adicionar esse detalhe aí que eu esqueci de falar aí durante o vídeo, né? E é isso aí, vamos continuar aí. E por que o robô ele traçou esse 61.8 aqui, né? Eu fiz o seguinte: existem várias maneiras de usar o Fibonacci, né? O Fibonacci, tem muita gente que diz que Fibonacci não funciona e tudo, mas o Fibonacci ele é apenas uma forma de medir o mercado. E as duas principais formas de utilizar o Fibonacci é para você medir uma retração ou você medir uma projeção. Uma retração é quando você vai medir para onde o preço ele está até onde ele vai retrair, né? E uma projeção é quando já acontece, por exemplo, aí um rompimento de um pivô, por exemplo, e aí você quer calcular, que você quer projetar para saber até onde esse pivô vai, né? E eu acredito que o motivo, né, dessa polêmica de ter algumas pessoas que dizem que Fibonacci funciona e outras dizem que não funciona, é a forma que cada pessoa utiliza, né? É claro que não tem sentido eu fazer uma projeção ou uma retração de Fibonacci, eu traçar um Fibonacci ou para medir uma retração ou uma projeção, e eu determinar que quando o mercado bater em determinada retração, ele vai parar ali e eu vou fazer minha compra ou minha venda, né? Realmente não tem sentido raciocinar dessa forma, né? Por isso que tem muita gente que diz que Fibonacci não funciona, porque realmente, se eu for pensar dessa forma, realmente não funciona, né? E nesse caso aqui, né, o que é que eu estou fazendo? Eu estou colocando dois critérios, né, para decidir se o robô vai entrar ou não. O primeiro critério é a região de Fibonacci, né? E o segundo critério é se ele fez um padrão aqui de reversão em cima dessa retração. Só faz sentido eu entrar, né, acreditando aqui nessa reversão, quando ele bater nessa retração de Fibo, se realmente ele fizer um sinal, se ele fizer algum padrão, né, se ele o gráfico desenhar algum padrão ali, indicando que aquela retração é realmente importante, né? Se o mercado não fizer esse padrão, eu simplesmente vou ignorar, porque a retração por si só, ela não vai determinar muita coisa, né? É só uma medida que eu estou fazendo ali. O preço ele pode passar por aquele ponto direto, né, sem respeitar ali o traçado do Fibonacci que eu fiz, né? Isso é comum. Agora, utilizando o Fibonacci aliado, né, com o padrão de candle na região que eu tracei, e aí o padrão de candle vai servir aí como uma confirmação, né, do sinal de entrada, e aí se torna bem mais coerente, faz bem mais sentido a entrada. Bom, e voltando aqui para a questão do 61.8, isso aqui é bem simples, né? Eu estou fazendo basicamente o seguinte: eu pego o dia anterior, né, e eu traço um Fibonacci da mínima até a máxima do dia anterior, ou da máxima ou até a mínima, né? Aí tanto faz a direção, né? Por exemplo, eu vou aqui desenhar aqui uma seta, né? Por exemplo, se eu estiver traçando o Fibonacci aqui de cima para baixo, né, aqui eu vou ter os 50%, né? E aí eu vou ter o 61.8 e o 31. Deixa eu até voltar aqui, que eu não lembro decorado. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Esse aqui é o 50%, esse aqui é o 31.2, né? Então, se eu fizer, né, se eu traçar o Fibonacci aqui de cima para baixo, né, aqui eu tenho 31.2 e aqui eu tenho 50%, né, e aqui eu tenho 61.8, né, porque eu estou traçando aqui de cima para baixo. Aqui ele começa com 0% e vai até 100. E a mesma coisa é o contrário, né? Se eu traçar ele de baixo para cima, né, se eu traçar ele de baixo para cima, o 31.2 vai ficar aqui embaixo. O 50% ele não muda, ele vai ficar sempre no mesmo ponto, né? E o 61.8 vai ficar aqui acima, né? Então, a direção, né, em que eu estou fazendo aqui, em que eu estou traçando o Fibonacci, ela vai só inverter, né, a posição do 61.8 e do 31.2, mas o 50% ele vai permanecer no mesmo ponto, independente aí de qual direção eu tracei esse Fibonacci. Então, vamos lá. Então, significa que aqui nesse ponto aqui, ó, 50%, significa que se eu pegar a máxima e a mínima do dia anterior, né, e partir no meio aqui, eu tenho 50%. Né? Aqui eu tenho
em cima o 31.2 e aqui eu tenho o 61.8, né? E o robô ele entrou aqui exatamente no 61.8, não apenas porque o preço bateu aqui no 61.8, mas ele entrou aqui porque o preço bateu aqui no 61.8 e ele fez um padrão aqui de reversão, né? Indicando uma venda aqui no 61.8. E o robô entrou aqui vendido, né? Buscando esse movimento aqui para baixo. Então eu vou aqui continuar para a gente ver aqui se deu gain ou foi loss, né? Então aqui, ó, ele deu gain, né? Porque realmente se confirmou, né, esse padrão aqui em cima da retração de 61.8. E dessa forma aqui, aí sim faz sentido eu utilizar o Fibonacci, né, aliado, né, nesse caso aqui, nesse exemplo, com o padrão de candle. Mas se eu simplesmente tivesse traçado o Fibonacci e já tivesse entrado vendido assim que tocou no 61.8, não faria sentido, né, porque o mercado ele não tem a obrigação de obedecer ali os pontos que eu tracei, né? Eu tenho que ter uma segunda confirmação aí para poder fazer sentido ali a minha entrada. Bom, e agora eu vou fechar essa parte aqui visual e a gente vai rodar, né, um backtest aqui no período maior e ver o resultado, né? Eu coloquei aqui, ó, de janeiro de 2023 até aqui 2024, né, no mês 7 aqui de 2024, praticamente aí um pouco mais de um ano, para a gente ver o resultado dessa estratégia no período um pouco maior. Então eu vou aqui clicar em iniciar, a gente vai ver aqui a evolução de capital e a gente vai ver o resultado, né, dessa estratégia num prazo maior, né? E essa aqui é uma grande vantagem de utilizar robô, porque quando a gente utiliza robô, a gente consegue rodar um backtest no período bem maior e esse aí vai trazer uma segurança melhor, né? Vai trazer mais informações de uma massa de dados maior, estatística, para a gente conseguir identificar se aquela estratégia, né, ela está sendo lucrativa ou não, né? Então eu vou voltar aqui, ó, se eu vim aqui no relatório, eu vou ver aqui o resultado desse período. Deu um resultado aqui de 1.702,20, né? E aqui é uma informação muito importante também, que são os ganhos máximos, né, consecutivos, né, e as perdas consecutivas, né? Então, a maior sequência de gain aqui, né, nesse período, né, foram 10 operações no gain e essas 10 operações totalizaram R$ 370,20. E aqui a gente teve a perda máxima consecutiva, que foi 5 operações, né, totalizando R$ 306,20. Agora a gente vai fazer o seguinte, né, eu vou alterar aqui alguns parâmetros para a gente ver que a diferença, né, de performance alterando esses parâmetros. Eu vou só olhar aqui, conferir, para a gente ver que a diferença. Bom, nesse período, utilizando essas configurações, aqui deu 1.702. Vamos considerar aqui, arredondar para 1.700. Agora eu vou fazer o seguinte, eu percebi, né, rodando o backtest aí no modo visual, que essas entradas elas são muito boas. E quando acontece, né, esse padrão aí, eu percebi que em muitas das vezes o preço ele andava muito além do meu alvo, né? Então eu percebi que esse tipo de entrada tinha espaço aí para alongar o alvo. Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou alongar o meu alvo, né? Eu vou aumentar ele para 2,5 true range, né? Então eu já vou ter aqui uma relação risco-retorno positiva, né? E eu vou melhorar bastante o meu payoff. Muito provavelmente a minha taxa de acerto vai cair, né? Mas quando a gente está trabalhando com estratégia, né, quando a gente vai ajustando, né, a nossa estratégia, as configurações do robô, sempre que a gente ganha em payoff, a gente perde em taxa de acerto, né? São os dois principais indicadores, né, que a gente tem que prestar atenção e achar um equilíbrio entre eles, né? Porque sempre que eu quiser aumentar muito o meu payoff, eu vou perder aí na taxa de acerto, e sempre que eu quiser aumentar muito a taxa de acerto, eu vou estar degradando o payoff, né? E nunca é bom ficar principalmente com a taxa de acerto muito alta e o payoff baixo, porque se torna aí uma armadilha, né? Aquela velha história, você vai ganhando muitas vezes, mas basta perder só uma que você devolve o lucro do mês todo, né? E por aí vai. Então eu vou fazer o seguinte, vamos rodar agora no mesmo período, né? Só que com o true range de 2,5, né, com o alvo maior. E a gente tinha aqui o resultado de 1.700 e a gente vai ver aqui se melhorou e para quanto melhorou com esse alvo maior. Então eu vou aqui, ó, rodar aqui o gráfico, né,
Vou ver aqui que a curva de capital, ela praticamente ficou muito parecido, o formato, né, da curva ficou parecido, mas a gente vai ver aqui o valor, se ele aumentou, né? E a gente pode ver aqui que realmente, né, o lucro líquido total aqui ele aumentou muito, né? Ele aumentou para 3.173 aqui. E a gente vai ver aqui, ó, que a parte de ganhos máximos consecutivos, né, e perdas máximas consecutivas, ele deu uma piorada, né? E isso é natural, porque como eu aumentei, né, eu alonguei o meu alvo, né? Então a minha taxa de acerto aí, né, esse indicador aqui ele vai piorar um pouco. Então, nesse período, né, os ganhos máximos consecutivos eles ficaram em 6, né, totalizando 572,80, e as perdas máximas consecutivas aqui aumentou para 8, né? Então, a quantidade, né, aqui foi maior, né? Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 8, mas o valor ele ficou menor, né? Aqui nessas 6 operações aqui de gain consecutivos, ele totalizou 572, né? E aqui eu mesmo perdendo uma quantidade maior de trades, eu perdo menos, né? Então bem menos aqui, eu tenho uma perda aqui máxima, né? Desses 8 trades totalizando 311,60. Taxa de acerto não é tudo, né? Mais importante do que taxa de acerto é o payoff. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que sirva aí de aprendizado aí, tanto para vocês que operam com robô, mas também para vocês que operam aí de forma manual, que vocês tenham isso sempre em mente, né? Que a taxa de acerto ela não é muito importante, né? Mais importante que a taxa de acerto é o payoff. E é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima.